Muito boa noite, amigos e companheiros da nossa querida doutrina espírita. Saúdo a todos, desejando-lhes paz e saúde, porque entendemos exatamente de paz e de saúde o que nós mais precisamos. Agradecer ao convite generoso da direção da nossa casa para mais uma noite de estudos. Agradecer aos irmãos queridos, presentes, encarnados e também aos bondosos espíritos aqui presentes. Esse tema, a força da moral na conduta do homem, é um tema que eu sempre digo genuinamente doutrinário, genuinamente espírita, porque ele percorre todos os livros de Allan Kardec, desde o primeiro até o último, nas considerações que o codificador desenvolveu no sentido de mostrar a rota que o Espiritismo indica para o homem na sua trajetória de evolução, que é a rota moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que eu sempre digo também que é um dos melhores trabalhos feitos pelo nosso codificador dentro dessa obra, um capítulo longo que vai fazer o desenvolvimento de uma ideia referente a um dos ensinamentos de Jesus, e Kardec tem a oportunidade, então, de traçar na obra orientações muito seguras sobre como melhorar, como o homem vai melhorar. Vai melhorar a si e vai melhorar a sociedade em que vivemos. E nesse capítulo, no item 5 do capítulo 5 também, há uma chamada de um dos espíritos superiores que secundaram Allan Kardec no desenvolvimento do seu trabalho, que é esta que estamos lendo aqui na tela. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. O alerta aí, em primeira mão, diz respeito ao amor. E depois a instrução, ao conhecimento. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec procura saber, filosoficamente, qual é a ideia que os espíritos têm a respeito de moral. Moral. Nós aprendemos na filosofia que moral são as regras que o homem estabelece para poder relacionar-se com os seus semelhantes. Esse é o conceito que se tem de moral. Mas Allan Kardec ele vai aprofundando a sua sonda nessa obra até esgotar toda a necessidade do conhecimento. E ele vai questionando ao longo dos estudos os espíritos para apurar, então, como nós deveríamos entender esse assunto relacionado com a moral, que pode ser boa ou má, porque se representa as regras de relacionamento entre os homens. Então ele faz essa pergunta: o que é moral?
até o final eu vou ainda levantar esta indagação do jeito que o codificador levantou no livro Máximo da Doutrina Espírita. E os espíritos então respondem a Allan Kardec da forma como aparece aí no texto. É a regra para bem se conduzir na vida. É a regra que o homem estabelece. E estabelece para ele, do ponto de vista individual, e para a sociedade, do ponto de vista coletivo. E alguns axiomas mais se apresentam para facilitar o nosso entendimento, porque a palavra moral ela é muito usada, muito escrita e falada. E nós precisamos entender bem o seu significado para melhorar a qualidade da nossa vida, usando desse recurso do conhecimento para, afinal, levar a nossa vida de uma forma mais condizente com o que nós pretendemos. Quanto mais se conhece a respeito da lei de evolução espiritual, mais a necessidade de conceituarmos os termos que são utilizados durante toda essa trajetória, para falar com conhecimento, falar sentindo fortemente aquilo que nós apregoamos. Então, podemos usar, são preceitos, são normas, são princípios para serem seguidos. Estas são as regras que o homem estabelece no seu convívio com os demais. E que visam sempre o bom relacionamento entre os seres. Por que é que nós precisamos repetir, repisar bem isto? Por quê? Porque seja qual for o grupo social, menor ou maior, sempre o objetivo, o que se deseja, é que entre os membros desse grupo haja um bom relacionamento. Eu vou fazer uma figura não desejável do ponto de vista da nossa sociedade bem orientada, mas vale a pena fazê-lo. Um grupo de marginais entre si desejam que haja entre eles um bom relacionamento. Delinquentes com comprometimentos sociais. Então, existem regras também para os grupos de criminosos, por exemplo? Existem. Essas regras são estabelecidas para a manutenção do grupo e para que entre os seus membros haja um bom relacionamento. Para a maioria da sociedade bem orientada, não desejável, mas entre si é isso que eles querem. E pode ser então individual ou coletivo. Esse relacionamento. Um homem pode estabelecer regras morais para si próprio, viver segundo alguns princípios. Como eu já mostrei lá atrás a palavra princípios, preceitos, então eu agora quero fazer uma distinção entre ética e moral, para facilitar o nosso conhecimento. A ética seria a ciência que estuda, examina e orienta a moral. A ética estabelece esses princípios para que depois as regras combinadas atendam a esses princípios.
Bastaria lembrar, cada um dos companheiros aqui presentes, do Código de Ética das Profissões. O que é que o Código de Ética das Profissões estabelece? Estabelece os princípios que vão orientar as regras de procedimento entre os membros daquela profissão. Essas regras são seguidas para que haja bom relacionamento entre os membros daquele grupo profissional. E nesse caso, esse conjunto vai atender ao que os princípios foram estabelecidos como fundamentos éticos a serem observados. Vou dar um exemplo filosófico. O fanatismo religioso compõe regras morais que impedem o livre raciocínio das pessoas. Por quê? Porque o que fica estabelecido dentro desse campo filosófico do fanatismo religioso coloca os membros que vão seguir esses preceitos dentro de um corredor estreito, onde não há a liberdade para um exame crítico das situações vividas pelos membros que compõem esse grupo. Lembrando que, no caso, a palavra fanatismo aqui, do ponto de vista espírita, tem a ver com o que Allan Kardec examinou no capítulo 23 do livro dos Médiuns, da obsessão, e ele apresenta, então, a fascinação como o mais grave gênero das obsessões. E o fanatismo, ele é resultado, consequência da fascinação. E é uma enfermidade. De forma tal que o fanatismo religioso impõe na conduta a ausência da liberdade de manifestação. Não há discussões. Nós tem tudo a ver aqui conosco, esta matéria, se nós examinarmos o que a nossa doutrina fala da proposta da evolução individual dos espíritos. Como eu vou tocar mais uma vez nesse ponto, eu vou deixar para o momento apropriado. Mas para completar, o fanatismo religioso impõe regras sustentadas em pseudas verdades, em verdades sem contestação. Não há como discutir. E a conduta moral estabelecida é cegamente seguida. E eu peço aos companheiros que me ouvem agora examinarem mentalmente o que se passa na nossa sociedade, as diversas correntes religiosas, sendo que em algumas prevalece esse tipo de comportamento. Não há discussão. Isso vale para o fanatismo político, o fanatismo social, econômico, cultural e assim sucessivamente. Se nós quisermos ampliar a partir dessa palavra fanatismo. A regra adotada em qualquer sociedade pode ser boa ou má. Qualquer grupo. Vamos então lembrar a família como um grupo menor.
algumas regras são estabelecidas pela família. Aliás, seria interessante dizer assim, a moral como regra de relacionamento entre os seres varia de homem para homem, de grupo social para grupo social, de país para país, de família para família. Numa mesma rua, se nós observarmos bem, quisermos fazer um estudo alongado desse assunto, ele diz respeito a todos nós, ele interessa a todos nós, nós teríamos que dizer, na mesma rua, por trás das portas de uma casa, existem regras que são estabelecidas para aquele grupo social. Nem sempre essas regras guardam similitude no outro grupo do lado, na família seguinte e assim por diante. Cada família se fecha em torno de preceitos estabelecidos para a convivência entre os seus membros. E varia mesmo, de pessoa para pessoa e de grupo para grupo, de família para família. E agora então uma chamadinha de atenção para o que virá. A regra moral adotada em qualquer sociedade pode ser boa ou má. Segundo, o conhecimento que cada homem ou cada grupo social tem e mantém, conhecimento teórico, e o sentimento que alimenta, que promove o caldo de relacionamento entre os membros dessa sociedade, que pode ser boa ou má. Por isso que eu citei antes os dois exemplos para facilitar o nosso entendimento. Primeiro o conhecimento e depois o caldo dos sentimentos e das emoções que vigem aquele grupo social especificamente falando. Para os filósofos, e aí nós temos somente para lembrar a figura ilustrativa de Sócrates, primeiro a tratar dessa matéria, do jeito que o mundo conheceu, 500 anos antes do nascimento de Jesus de Nazaré, para os filósofos, de uma forma geral, a moral é a ciência do dever e a arte de bem viver. Já criaram no superlativo, então, uma interpretação do termo moral. Do termo moral. Bem, o que eu sei é que desde tempos imemoriais o homem deseja a felicidade. Isso é o que eu consegui concluir de todos os estudos filosóficos a respeito do grande desejo do homem e da humanidade. A felicidade, o bem íntimo, mais profundo em relação às coisas boas da vida. O homem é feliz ou está feliz. É feliz quando ele, voltando aos dois itens anteriores, ele realmente alcança um conhecimento superior e um sentimento também superior. Ou está feliz, de acordo com alguns interesses seus contemplados. Talvez um bom exemplo fosse, já que nós aqui no Brasil aprendemos a cultuar bastante o futebol, talvez fosse melhor lembrar que uma pessoa fica muito feliz quando o seu clube consegue ser campeão de um torneio futebolístico. Mas no dia seguinte em que ele estava feliz, ele poderá sofrer
de depressões profundas, ansiedades profundas e não mais ter aquele sentimento do alcance da felicidade. Então, o ideal seria o indivíduo buscar a felicidade como um bem resultado permanente e não passageiro, não ligado com a euforia, que é a alegria passageira. Alegria passageira. E os filósofos, de uma maneira geral, dizem, olha que coisa interessante, que, olha, filosofia, que é a ciência do dever e a arte do bem viver. Porque viver impõe ciência, ciência da vida. Viver impõe ciência da vida, do ponto de vista do conhecimento teórico e também do ponto de vista do conhecimento prático do homem. A filosofia nasceu antes da ciência. A filosofia é a mãe da ciência. Por isso que os antigos filósofos também trataram de ciência. Também trataram de ciência. Vou lembrar o nosso criador da teoria do átomo. Por quê? Porque mexeu com a ciência no seu estado teórico, em que sem nenhum instrumento de precisão qualquer, fez especulações filosóficas para ter um resultado a respeito da menor parte da matéria que existia até 1890. As regras morais estabelecidas pela lei, olha, atenção agora, meus irmãos, companheiros queridos, passar para uma página que nos interessa muito. As regras morais estabelecidas pela lei ou pela imposição não conseguem um bom relacionamento entre os membros de uma sociedade. Leiam mais de uma vez, por favor, essa frase longa. As regras morais estabelecidas em lei ou pela imposição não conseguem um bom relacionamento entre os membros de uma sociedade. Por quê? Porque o que é imposto provoca uma reação contrária àquilo que se pretende. Agora eu volto para a família. Quantas vezes a ordem moral imposta dentro de uma família não é seguida, cumprida, aceita pelos membros componentes? Por quê? Porque ela é imposta e não nasce naturalmente com uma regra saudável para ser estabelecida e todos cumprirem. Será que é por isso que existem tantas discussões na família? É exatamente por isso. Porque ali o que impera é a vontade de quem manda, de quem impõe. E Allan Kardec, então, conforme eu estava dizendo, ele foi perseguindo esse tema ao longo dos capítulos, principalmente do Livro dos Espíritos, e ele então vai ainda buscar mais informações para cotejar no campo filosófico o que os espíritos estavam tentando dizer. E por que isso é importante? Sabem, irmãos, nós, os espíritas, não podemos alegar ignorância. A partir do momento que a doutrina espírita mostra, inclusive, a ação do pensamento sobre um tipo de matéria que o espiritismo chamou e chama de fluidos, que é uma matéria não conhecida pela ciência convencional, a partir de que
dá a informação de que essa matéria inunda todo o universo, todo o espaço que nós supomos vazio está inteiramente inundado por esse tipo de matéria, e essa matéria recebe a ação direta do pensamento, do espírito, tanto faz encarnado quanto desencarnado, e no campo do encarnado, a influência do pensamento sobre essa matéria também interfere até mesmo na saúde física do homem, melhor chamar daqui para frente assim, para facilitar o espírito encarnado. Então é a grande descoberta de que muitas coisas da nossa vida têm a ver com as regras que nós estabelecemos para a forma de viver. A forma de viver. A maneira como o indivíduo vive no campo teórico, ali no seu pensamento, se projeta sobre o seu corpo físico. E ele pode ter uma boa saúde ou uma péssima saúde, exatamente de acordo com o seu pensamento. Com as regras que ele estabelece, princípios, preceitos que ele estabelece para a sua vida. E Allan Kardec, então, volta a esse assunto e faz essa pergunta. Existiria, então, uma lei moral natural para facilitar o indivíduo no seu relacionamento consigo próprio, com seus semelhantes, a fim de ter uma perfeita harmonização da sua vida? E então, lá na perguntinha 629 do Livro dos Espíritos, ele, cutucando os superiores, volta a esse tema. Afinal, o que é moral? Se isso é tão importante, não é? Eles dizem assim, a moral é a regra de bem proceder. A palavra bem aí, por favor, eu peço a vocês que grifem, que façam um destaque especial. Isto é, de distinguir o bem do mal, funda-se na observância da lei do Criador. Quer dizer que para estabelecer uma boa regra de relacionamento, o homem tem que entender das leis do Criador, das leis de Deus, leis divinas? Claro que sim. É para isso que elas são estabelecidas. Mas parece que nós não fazemos muita questão de entender desses assuntos ligados com as leis de Deus, porque isso aí pertence a Ele e não a nós. Mas os Espíritos trazem a notícia, desenvolvem a temática, facilitam página a página o nosso conhecimento, exatamente para que aprendamos a nos enquadrar nas leis do Criador para termos uma vida melhor. Quer em estado de encarnado, quer em estado de erraticidade, de desencarnado. Significaria, então, que se eu entender um pouco das leis de Deus, eu poderia melhorar a minha qualidade de vida aqui na Terra? Resposta, sim. Absolutamente sim. Porque se nós observarmos os seres da natureza, aqueles que vivem enquadrados nas leis naturais, vivem de uma forma melhor. Mas nós, que estamos avançados no processo do uso da inteligência, da vontade e do pensamento, que nos consideramos seres mais conscientes e superiores, não vivemos de acordo com as chamadas leis naturais, leis divinas. E não vivendo de acordo com as leis divinas, criamos uma artificialidade na forma de estabelecer regras e de viver, e sofremos, pagamos o preço por isso. O homem procede bem quando tudo faz
para o bem de todos. Eu convidaria os irmãos que me ouvem aqui na sala e também os que nos ouvem através da internet, que lessem, estudassem, examinassem as 32 parábolas de Jesus de Nazaré. Essas parábolas ele ensinou parabolicamente, de maneira indireta, figurada, embutia no meio das suas historinhas preceitos de moral e de verdade para facilitar o entendimento de cada um de acordo com o grau da sua evolução. Pois bem, cada parábola que Jesus ofereceu de presente como uma lição de vida tem embutido essa realidade da obediência às leis naturais para facilitar a vida do homem. Nós queremos aprender, mas não sabemos aprender. Queremos ensinar, mas não sabemos ensinar. Porque nos falta ainda uma categoria de conhecimento superior que não faltava ao Mestre de todos, Jesus. Por isso, considerado pelo Espiritismo como um espírito superior, pelo conhecimento das ciências e extensão profunda da bondade. O homem procede bem quando tudo faz para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Jesus identificou a origem de todos os males nossos, todas as dores. E eu agora sou obrigado a fazer uma comparação. Pensem em uma só dor que você já sentiu nesses dias, ou que está sentindo hoje. Pense, por favor. Eu disse, há um minuto atrás, que Jesus identificou a origem de todos os males nossos, todos os nossos sofrimentos, todas as dores do mundo, ele soube identificar e apresentou. E eu sei que os companheiros já sabem, mas não custa lembrar. Apenas para nós lembrarmos a sabedoria do Mestre. Nós sofremos qualquer tipo de dor porque somos egoístas. Eu posso falar assim à vontade porque não fui eu que criei a teoria do sofrimento. Sei que ele tem uma causa e traz consequências, traz efeitos. E leiam outra vez a frase: o homem procede bem quando tudo faz para o bem de todos e não apenas para si próprio. Porque o egoísta quer as coisas somente para ele. O altruísta quer as coisas também para os demais. Quer dizer que se eu for egoísta, eu vou sofrer, já está sofrendo. Quer dizer que se eu for egoísta, eu vou ter a possibilidade de criar doenças, de enfermar ou enfermizar o corpo físico perfeitamente. Por quê? Irmãos, agora mesmo eu disse que o homem, ou que é o espírito encarnado ou desencarnado, age sobre os fluidos através dos seus pensamentos. Pensamentos. 72% do líquido que nós temos no corpo recebe o fluxo dos nossos pensamentos.
O homem envenena o líquido do corpo, chamado sangue, envenena através dos seus pensamentos e das suas emoções. Ódio, vingança, remorso, sentimentos de baixa categoria, seja qual for, nódoa, não saber perdoar uma ofensa, imediatamente é descarregado na corrente sanguínea e fica envenenado e nascem enfermidades. Viu porque Jesus conseguiu identificar qual é a origem de todos os males? Mas então, se eu perdoar uma pessoa do que ela me fez, eu poderia melhorar a qualidade da minha vida? Claro, você vai livrar essa corrente do sangue desses venenos produzidos pelos pensamentos e pelas emoções. Puxa, então eu vou diminuir a conta no médico. Não vou precisar comprar remédio. Será isso verdade? Claro que sim, porque existem provas de cura pelo perdão. Quais seriam então as leis do Criador? Porque nós falamos muito em lei natural, lei divina. Nós temos que saber. As 5 leis prioritárias são essas que nós vamos mostrar aqui. Lei de imortalidade. Nós não morremos, vivemos. Passamos de um estado para outro estado, de maior liberdade. Lei de evolução, progresso do espírito, que começa, conforme todos sabem, a partir do processo de individualização do elemento espiritual, lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, até chegar, no nosso caso, nessa fase bonita que nós estamos aqui na Terra. A gente olha, as pessoas são lindas, porque foram desenvolvendo, então, a sua evolução espiritual. Para evoluir, reencarnação. Tantas quantas vezes forem necessárias até o espírito atingir uma perfeição relativa. Está lá no Livro dos Espíritos. Livre-arbítrio, a liberdade do espírito, respeitado o seu grau de evolução espiritual. E a lei de causalidade, lei de consequências, causa e efeito. Pensou, criou. Tem consequência? Tem, na mesma medida da causa criada. Se nós entendêssemos um pouco mais da lei de causa e efeito, irmãos queridos, se nós entendêssemos um pouco mais da lei de causa e efeito, nós aumentaríamos a possibilidade da nossa felicidade. Seríamos mais felizes, mais livres e mais felizes. Se entendêssemos que nós fazemos o mal, por vezes, só com o pensamento. E esse mal não atinge a outra pessoa a quem nós queremos destiná-lo. A não ser que ela esteja na mesma sintonia dos nossos pensamentos. Na maior parte das vezes, a criação desses pensamentos giram em torno da própria pessoa e causam um malefício para ela própria. Volto à frase para poder fechar algo que nós deixamos lá atrás. O homem procede bem quando tudo faz para o bem de todos. O homem
faz e procede de maneira acertada, boa, e por isso a palavra bem aí, quando ele faz pensando na felicidade dos outros. Mas como pensar na felicidade dos outros se o meu vizinho lá da direita, aquela gente complicada, gente sem decência, os filhos mal criados, como é que eu vou amar os filhos do meu vizinho da mesma forma como eu amo os meus filhos? Quem pensa em função do bem comum não age egoisticamente. Como nós não temos uma cultura associativa, aqui é nós, os latinos que nascem no Brasil, não tem uma cultura associativa, isso é coisa para o americano lá do norte, muito mais. Nasceu, já sabe que terá que pertencer a uma associação. Aqui nós não temos, e a nossa experiência associativa, ela se restringe, para dizer a verdade, na maior parte a clubes de serviço, lojas, onde se pratica uma experiência maçônica, mas fora disso nós não temos e, portanto, nós não sabemos muito bem o que é bem comum. Trabalhar, lutar e viver para o bem comum, o que é comum a todos. Temos até medo de falar nisso porque nós pensamos que alguém vai tirar alguma coisa da gente. Não deseja tudo somente para si mesmo. Não luta contra o semelhante para conquistar as coisas somente para si. Vivemos num mundo de concorrência. Esse é o esquema social que é oferecido como estímulo para o indivíduo, de que ele precisa sair na rua já para concorrer. Vocês notem, eu ando bastante, eu e Alzira andamos bastante de ônibus e metrô, e a gente olha, as pessoas não se enxergam. Quando uma olha para a outra, desvia logo o olhar para não ter que cumprimentar as pessoas andando na rua. E quando a gente vai para as igrejas, nós nos chamamos de irmãos. Falamos da fraternidade, mas na rua nós não sabemos exercitá-la, nem com o pensamento, quanto mais com um ato de reciprocidade e respeito para com aquele que está na mesma experiência de evolução. E aí Kardec vai encerrando o assunto, e eu também, para nos ajudar, dizendo assim: o homem de bem, o homem de bem, aquele que já alcançou aquilo que eu falei lá, de alguns passos no conhecimento e nas experiências avançadas dos sentimentos mais enobrecidos, ele já começa a pensar também nos sentimentos do amor em relação ao semelhante. Pensa e pratica a lei de justiça e pratica a lei de solidariedade. Então, ele sabe que é preciso praticar isso, levar para o convívio social. Convívio social. Irmãos, no próximo ano, se eu voltar a esta casa, eu vou falar a respeito desse assunto ligado com a família. O que é a família, o que ela representa, as experiências notáveis dos espíritos quando são atraídos para o núcleo familiar e por que nós podemos experimentar na família aquilo que a futura sociedade só vai experimentar daqui a alguns séculos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, então, Kardec faz, pensando nisso, nesse assunto, já que eu
peguei como base a essência do que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que o homem de bem já começa a aprender a interrogar a consciência. A pessoa vai dormir, então Kardec propõe esse exame. Ele é um pouquinho mais longo, mas eu aqui resumi só para dar um pedacinho de gosto da importância dessa obra de Kardec. Ele coloca lá, terei eu violado qualquer das leis do bom relacionamento na família, no trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente de esporte, por onde eu andar, terei violado qualquer dessas leis de bom relacionamento entre os homens? Ocasionei algum prejuízo a alguém com o meu comportamento? Porque às vezes, irmãos, a gente não faz um mal diretamente, mas a maneira como a gente age, às vezes até a maneira como a gente conversa com uma pessoa, a gente pode estar promovendo um malefício. Fiz todo o bem que me era possível fazer? Agora, o que vem depois é um pouco mais ácido para a nossa investigação. Desprezei alguma oportunidade de ser útil de maneira voluntária, não obrigatória. Aquilo que é obrigado a fazer. E nós precisaremos aprender a fazer algo mais, pelo simples prazer de fazer o bem. Quem diz isto é o Dr. Albert Schweitzer. E por último, aqui com Kardec, procedi com os outros como desejam que procedam comigo. Ele está escrevendo exatamente assim. Aí eu me lembrei do quê? Da regra áurea oferecida por Jesus, que é concordante em todas as religiões. Só altera a maneira de escrever. Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Por isso que é áurea. Quer dizer que eu não devo fazer para ninguém aquilo que eu não quero também para mim? Exatamente. Já está fazendo assim, se ajustando um pouquinho na lei natural. Porque, irmãos, ao sair daqui, eu peço a todos que, se não se lembrarem de mais nada do que eu falei, lembrem-se que eu citei aqui uma lei natural chamada lei de causa e efeito. Se pensarem muito nessa lei, no que acontece conosco, eu me sentirei já gratificado. Fazer o bem pelo simples ato de fazer o bem. Não aguardar recompensa alguma. Aliás, Kardec, num dos artigos que ele escreveu para a Revista Espírita, lembro-me muito bem, ele fez uma emenda a essa consideração, dizendo o seguinte: quem faz o bem deve se preparar para se ferir da ingratidão. Eu não sei se ele está com a razão, mas parece que tudo demonstra que é assim mesmo. Mas como nós fazemos o bem pensando na recompensa, tem gente que troca ainda, tenta trocar favores com Deus, com Jesus, com os chamados santos. Ou não? Olha, Senhor, eu peço isto, e se eu for contemplado, eu te darei isto. Um pensamento anula completamente o outro, destrói, estraçalha com o outro pensamento.
defende o fraco contra o forte. Mas nós, meus amigos, se eu não estivesse passando na internet, eu ia fazer uma lembrança aqui de um acontecimento, e só não posso fazê-lo porque teria que fazer umas identificações e não seria ético, mas se fosse um grupo fechado, faria para mostrar como que nós damos preferências para as pessoas mais importantes, mais fortes, em detrimento das pessoas mais fragilizadas, até do ponto de vista moral. Sente satisfação pelos benefícios que pratica. Como volta para casa uma pessoa que trabalha voluntariamente? Existe uma palavra que eu não gosto muito, mas tecnicamente ela é apropriada, então eu vou usá-la hoje, só hoje, não vou usá-la nunca mais, tá bom? A pessoa se engaja. É uma palavra horrorosa, mas as pessoas entendem mais facilmente. E volta para casa com uma satisfação muito grande de um trabalho feito em favor de alguém. Compartilha a alegria e a felicidade com os demais. E para encerrar, esse assunto da força da moral na conduta do homem. Sabem, irmãos queridos, ao examinarmos o panorama em que vivemos no mundo inteiro, na sociedade inteira, nós temos que aprender que a sociedade ela é resultado do que pensa, fala e faz um indivíduo. O que nós apontamos como coisa não eticamente boa para a sociedade tem que ser vista que é um comportamento que nasce no individual. Se existe uma palavra que nós estamos ouvindo, lendo, ou fazendo comentários diariamente no Brasil, por exemplo, é a palavra corrupção. Já ouviram essa palavra? Nunca ouviram essa palavra? Ela existe. Entretanto, pasmem a todos, a corrupção, ela não ocorre sem a complacência, a ajuda dos indivíduos. Não pode ocorrer. E quase sempre nós erramos pela omissão. E Mahatma Gandhi diria, se estivesse aqui na nossa sala, na rua Ingaíbas, número 300, na Vila Prudente, diria que a omissão em tempo de vida social importante é simplesmente imperdoável. Nós nos omitimos em relação às coisas. Por quê? Porque esses indicativos já existem há mais de 500 anos antes de Jesus de Nazaré nascer. Foram, de uma maneira melhor, trabalhados por ele, numa excelência da sua cultura espiritual, e desembocou ali na mesa do senhor Allan Kardec para poder equalizar numa linguagem mais modernizada o que poderia facilitar o homem do ponto de vista da confecção ou estabelecimento das regras que ele estabelece para conviver. E ao citar essas palavras, eu peço a todos aqui presentes que façam um exame de consciência da sua maneira de pensar, de falar e de agir em relação à convivência com os demais. Honra, honestidade, dignidade e fidelidade. Conforme eu disse, vem de mais de 600 anos antes de Jesus de Nazaré nascer.
Se nós quisermos melhorar a qualidade da nossa vida, inclusive a saúde do corpo físico, temos que aprender a viver segundo este regime. Porque todas as pessoas desonradas, desonestas, indignas e infiéis jogam para o corpo físico as consequências da sua conduta, onde falta a força da moral para conduzir a sua vida. Muito obrigado.